Minutinhos, a gente fala agora com o especialista em negociações difíceis, o Rodrigo Lang. Rodrigo, muito boa tarde, obrigado por nos atender nessa tarde de sexta-feira para a gente entender um pouquinho mais também toda essa complexidade que está acontecendo nesse 7º dia de confronto. Boa tarde. Boa tarde, Cássio. Bom, Rodrigo, como o nosso repórter Túlio Amâncio trouxe diretamente de Brasília, nessa expectativa para a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que está sendo presidido esse mês pelo Brasil, há diversos desafios aí pela frente e o Brasil, se mostra disposto a negociar essa criação de um possível corredor humanitário para tirar os civis lá da faixa de Gaza, principalmente as crianças e as mulheres. Como é que isso pode ser feito? Como é que isso pode ser negociado? Como é que o Brasil pode conseguir ali tentar sensibilizar a comunidade internacional que esse corredor é importante, é necessário e fundamental para a sobrevivência de milhares e milhões de civis? Ótimo ponto, Cássio. Talvez o ponto mais importante aqui da discussão do dia de hoje, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é o perfil diferente dessa guerra. Essa guerra ela começou com um evento completamente atípico, com um grande atentado, com uma dimensão talvez que a gente não tenha visto antes. Muita gente tem dificuldade de tangibilizar o tamanho desse evento, né? Eu sempre falo, nas primeiras 24 horas, morreram por volta de 1.000 israelenses, né? Isso num país de 9 milhões de pessoas, isso equivale a morrer em 24 horas 22 mil brasileiros e brasileiras, 30 mil americanos e americanas, né? Então, o que isso gera? Numa guerra tradicional, num conflito tradicional, você tem algumas soluções possíveis na mesa, né? Uma é você ter uma arbitragem internacional, outra é você tentar convencer o outro lado, outra é você tentar negociar. Em algumas guerras até você consegue ganhar tempo e esperar, e outras só resta a imposição, tá? Quando você tem um atentado terrorista, quando você tem um evento assimétrico, para o país que foi atacado, só resta a imposição. Então, para Israel, só resta impor agora a força sobre o caso do Hamas. A gente precisa diferenciar Hamas e Palestina, impor sobre o Hamas. E aí você tem, na função dos outros países, exercerem um papel que Israel não pode exercer nesse momento, que é tentar arbitrar e tentar convencer. Então, o Brasil, e não só o Brasil, quanto outros países, precisam exercer um papel muito forte no convencimento e na arbitragem nesse conflito. Mais uma vez, quando o país é atacado dessa forma, não resta outra alternativa. Ele precisa se impor. Ele não pode negociar, ele não pode arbitrar. Então, ele precisa do auxílio desse momento, não só do Brasil, não só dos Estados Unidos, não só da França, não só da União Europeia como um todo, mas também dos países árabes, para tentar um convencimento e uma arbitragem para salvar o maior número de civis nesse momento. Lembrando que dentro desse prazo de 24 horas, o foco deve ser salvar vidas, tá? Salvar vidas civis. E é isso que a gente está vendo nesse momento. E, Rodrigo, claro, chama a atenção, dessas imagens que a gente está vendo também, muitas pessoas tendo que deixar suas casas às pressas, muitas pessoas ali apenas com uma mochila, uma sacola, crianças carregando travesseiros, alguns adultos também colchões, simplesmente deixando tudo que tem para trás em busca dessa sobrevivência. Outro detalhe que eu queria perguntar para ti também, que realmente chama muita atenção, que numa guerra a gente sabe que qualquer tipo de invasão ou conflito há regras que já foram estabelecidas, que precisam ser seguidas para que nenhum país cometa nenhum tipo de crime de guerra, mas nesse caso, diferentemente, se a gente usar como exemplo, a guerra da Ucrânia com a Rússia, foi uma disputa, e está sendo ainda, todo um conflito entre dois governos, entre dois países. Nesse caso, não. É entre um governo de Israel e um grupo extremista terrorista. Isso modifica um pouco o cenário? Isso modifica tudo, tá? Isso é um padrão que vem se repetindo desde a guerra de 11 de setembro, desde o ataque de 11 de setembro. E é o que dificulta mais ainda, Cássio. Eu sempre falo que num conflito, numa guerra, uma das primeiras mortes é a verdade, tá? E a informação, nesse momento, salva vidas. Então, quando você tem um país lutando contra um grupo extremista, você tem uma assimetria de informação muito grande, ainda mais numa região como essa, Gaza, tá? Que você está sem energia, a informação começa a não chegar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a informação que a gente recebe. Por isso, o papel da imprensa tradicional, o papel de vocês, é tentar informar de forma mais clara possível, para tentar salvar vidas. E hoje você começa, imediatamente você começa o conflito e você começa uma guerra de informação. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado nesse momento para ter fontes com boa curadoria de informação, porque a informação nesse momento ele é poder. E desde o 11 de setembro você começou a ter esse padrão, você começou a ter um ataque
grupos contra países, e você começou tendo um ataque muito organizado também de formações nas primeiras horas pós-ataque. E, Rodrigo, inclusive, né, a gente sabe que essa incursão por terra, essa invasão por parte do exército israelense não será como, mas sim quando. Isso pode acontecer a qualquer momento. Está só ali o exército esperando o aval por parte do governo, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mas eu gostaria até de perguntar para você também essa questão dessa negociação, né? O Israel precisa dar uma resposta, já está dando nesses últimos dias, inclusive para a sua população, para a comunidade internacional. Só que do outro lado está um grupo terrorista e na mão deles ali todo um escudo humano de civis e além de reféns. Tudo isso também torna um complicador para essa negociação e para essa invasão? Mais uma vez, como eu falei, né? Israel, infelizmente, numa situação como essa, ela não pode nem negociar, né? Não tem como negociar. Então, ela depende muito de países, tá? Para negociar alguma solução humanitária, pelo menos para o escoamento de civis. Tá? Essa questão da incursão em Israel em território de Gaza, foi o que você falou perfeitamente, não se vai acontecer, quando e como, tal como a gente já consegue prever, vai ser uma invasão que vai ter que ser praticamente casa a casa, tá? Você tem a questão dos 120 ou 150 reféns, e tem outras questões em paralelo também, que a gente deve até tomar cuidado no mundo inteiro, né? Você tem possibilidades, claro, não com essa dimensão, mas de eventos de lobos solitários também, em paralelo a essa guerra no Oriente Médio. Então, esse é um momento de instabilidade no mundo inteiro e que a gente precisa estar atento, inclusive, mais uma vez, o reforço a informações, a meios como a imprensa, que qualquer informação imprecisa só gera mais pânico. Tá? Então, a cada momento eu recebo aí por grupos, informações de ataque ali, aqui eu tenho parentes, tenho amigos de Israel, eu falo, não, vamos seguir as vias oficiais, os canais oficiais. No caso dos brasileiros, o Itamaraty é o nosso canal oficial de comunicação. E, Rodrigo, até a gente sabe, né, que o melhor caminho seria o diálogo, seria também construir esse corredor humanitário, salvar milhões de vidas, pelo menos não só que as pessoas deixem a faixa de Gaza, mas também que cheguem ali itens básicos como água e comida. Mas diante de todo esse cenário também de negociações, o diálogo parece que foi excluído. Em que momento ele pode entrar desse conflito, se de fato é o momento mais complicado ou pode ser um divisor de águas em toda essa crise? Cassius, eu não diria que o diálogo foi excluído, né? Como eu falei, o diálogo ele não está aparente, porque Israel não pode conversar com Hamas, não tem a menor condição de fazer isso, mas, por exemplo, a reunião hoje que está tendo na ONU é um símbolo que a comunidade internacional está realizando diálogo. O papel do Catar, né, que está exercendo um papel de arbitragem, uma tentativa de arbitragem, as declarações fortes internacionais, a declaração dos Estados Unidos, a declaração da Inglaterra, a declaração da França, basicamente avisando ao Irã, que a gente precisa entender geopoliticamente como está essa guerra inserida também, avisando o Irã para não tentar se intrometer na guerra, isso é extremamente importante. Isso é uma forma de negociação. Nesse momento, a pressão da comunidade internacional precisa ser muito forte para esse conflito. 1, não se escalar. 2, para a gente salvar vidas. E 3, uma coisa que vocês estavam falando, para que a gente tenha um corredor humanitário não só para as pessoas saírem, mas para você ter suprimentos entrando. Suprimento de sobrevivência. Tá? Gaza é uma região extremamente populosa e extremamente carente, tá? De infraestrutura de energia, de hospitais. Então, você precisa ter um fluxo entrando de suprimentos e saindo de pessoas. Isso, às vezes, a gente esquece, né? A gente acha que é só as pessoas saindo, mas precisa abastecer a região que a gente tem civis. A gente tem civis que precisam sobreviver lá dentro. E a comunidade internacional precisa dessa pressão. A gente precisa exercer essa pressão. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado pelas suas explicações, para a gente entender um pouquinho mais toda a complexidade que é negociar, ainda mais nesse cenário, né? Entre um governo, um exército, junto aí com um grupo extremista e terrorista que é o Hamas. Obrigado e boa sexta-feira para você.